Hoje nós estamos iniciando uma série que é Fome pela Presença. Durante 9 semanas nós vamos ministrar com esse tema. Durante 9 semanas você vai começar a entender o que Deus deseja de nós. Porém, a nossa oração é que gere em você uma fome pela presença do Senhor. Que você possa entender o nível de fé, de busca, de intimidade que você precisa ter para agradar o coração do Pai. Amém? Põe a mão no teu coração e diga: Pai, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida através dessa série. Diga: Pai, eu abro o meu espírito para ser ministrado e para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Pai, que nessa noite o teu espírito se mova de uma forma sobrenatural, tenha liberdade para nos ensinar e para nos guiar a uma vida de intimidade. Que nesta noite cadeias sejam quebradas e que nesta noite os teus filhos saiam daqui decididos a viver uma vida no teu altar. Que cada um possa compreender e entender todos os planos e propósitos pelo qual o Senhor o chamou. Qual é o desejo do teu coração? Gera em nós esta fome, gera em nós esse desejo de te buscar intensamente, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. A grande pergunta que eu sempre faço, Moisés, pode vir aqui, toca aqui. Uma grande pergunta que eu sempre faço: por que será que nós estamos satisfeitos em viver uma vida longe da presença de Deus? Por que nós nos acomodamos e não buscamos uma vida de intimidade com o Senhor? Por que nós estamos satisfeitos com o nosso nível de vida espiritual? Por que nós não buscamos uma vida de intimidade com o Senhor? O que muitas vezes tem nos impedido de viver essa intimidade? Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago fala: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quando nós olhamos para esse texto de Tiago, a pergunta é: quem toma a iniciativa? Quem se aproxima primeiro? É Deus ou somos nós? Deus ou nós? Quem? Segundo o texto, o que você acha? Olha o que Tiago está falando: aproxime-se de Deus. E uma vez que você se aproxima de Deus, Deus vai se aproximar de você. Então nós precisamos começar a entender, queridos, que existe algo que nós fazemos, que faz com que o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, Ele responda a uma ação nossa. Existe algo que eu e você podemos fazer, que vai fazer com que Deus se vire para nós e que Deus comece a responder ao nosso anseio, à nossa busca, ao nosso desejo. Isso quer dizer, queridos, que você é a única pessoa que determina o nível de relação que você vai ter com Deus. Não é Deus que vai determinar. Algumas pessoas falam assim: por que será que existem pessoas que são tão íntimas de Deus? Será que Deus tem filhos prediletos, filhos preferidos? Por que será que algumas pessoas parece que o céu está totalmente aberto e para outras não? A grande verdade é que essas pessoas, elas decidiram se aproximar de Deus. Elas decidiram viver uma vida de intimidade com Deus. Elas decidiram viver um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Então entenda, somos nós, sou eu,
que decida o nível de relacionamento que eu terei com o Senhor. Se eu serei uma pessoa próxima, ou se eu serei uma pessoa distante. Se eu serei uma pessoa cheia de Deus, ou se eu serei uma pessoa distante de Deus. Sou eu, é você que determina o nível de relacionamento que você terá com o Senhor. Mas algo que eu preciso entender, que Deus é muito mais apaixonado pelo ser humano. Deus é muito mais apaixonado por mim e por você do que muitas vezes nós somos por Ele. Deus deseja muito mais a intimidade com filhos do que muitas vezes nós. Há um desejo intenso no coração de Deus em se relacionar com os filhos. E quando nós começamos a estudar as Escrituras, nós entendemos isso. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer se relacionar com os teus filhos. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração e é começar a nos relacionar com Ele. Aqui no capítulo 4 ainda de Tiago, verso 5, Tiago diz: o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas quando você começa a estudar esta palavra ciúmes no original, é um desejo intenso e contínuo. Sabe o que Tiago está dizendo? Que Deus, Ele deseja, Ele tem um anseio de se relacionar comigo e com você. Ele tem um desejo intenso, Ele tem um desejo contínuo de se relacionar conosco. Então quando você começa a falar assim: apóstolo, olha, eu não sei porquê, mas eu não consigo me relacionar com Deus. Meu irmão, entenda, quem determina esta relação sou eu. Não tem como eu bater na porta e a porta não se abrir. Não tem como eu não buscá-lo e não encontrar. A Bíblia diz que quando eu faço isso de coração, quando também eu anseio, quando também eu desejo, a porta vai se abrir. Quando eu anseio, eu vou encontrá-lo. Há um desejo no coração de Deus em se relacionar com os seus filhos. Eu sou casado há 33 anos. Mas sabe o que eu percebi? Por mais que eu seja próximo da minha esposa, por mais que eu seja íntimo da minha esposa, se eu acordá-la 3 horas da manhã para a gente conversar, ela não está ansiosa para conversar comigo. Você já reparou isso? De repente a tua esposa está lá dormindo, tranquila. Aí de repente, as mulheres que gostam de discutir a relação, né? Fala assim: vamos levantar 3 horas da manhã para discutir um pouquinho a relação. Nem o homem vai querer, e nem a mulher vai querer. Mas se você levantar 2 horas, 3 horas da manhã para buscar o Senhor, Ele está lá ansioso para se relacionar contigo. Por mais que a pessoa mais próxima na terra não esteja com o mesmo desejo, a mesma ansiedade, Deus está. Porque 24 horas por dia, no momento que você se aproximar dEle, Ele vai estar lá te esperando, Ele vai estar lá te aguardando, Ele vai estar lá dizendo: filho, eu quero me relacionar contigo, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero conversar contigo. Nós precisamos começar a entender, queridos, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Olha o que Davi fala aqui no Salmo 139, verso 17 e o verso 18. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, Senhor. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do... Preste atenção. Seriam mais do que todos os grãos de areia que existem no planeta. Você consegue entender o que Davi está dizendo aqui? Davi, ele está falando que Deus, ele tem
tem um desejo tão intenso por mim e por você. Deus tem um desejo tão poderoso, tão grande por mim e por você. Se nós fôssemos enumerar a areia da terra, não poderia somar ou contar o quanto Deus pensa em mim e em você. Agora, queridos, pare e pense. Estudiosos dizem que 1 metro cúbico de areia tem mais de 1 milhão de grãos. E agora Davi aqui ele está falando que aquilo que o sentimento de Deus, os pensamentos de Deus a meu respeito e a teu respeito é mais numeroso do que todo grão de areia do planeta. Você consegue visualizar ou entender o tamanho do desejo de Deus em se relacionar? O tamanho do desejo de Deus em se relacionar com os filhos? É exatamente isso que o salmista está dizendo. E queridos, talvez você fale assim: olha, eu acho que Davi exagerou. Não. Pescadores, eles aumentam. Caçadores aumentam. Pescador vai lá, pega um peixinho desse tamanho, ó, peguei um peixão. Mas Deus não. Deus não. Porque Deus não mente, Deus não se engana. O amor de Deus por mim e por você é algo sobrenatural. Diga: Deus me ama. Diga mais forte: Deus me ama. Diga mais forte: Deus me ama. A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Sabia? O meu é fácil, né? Mas Deus fala, a Bíblia diz isso. E você sabia que uma pessoa que tem cabelo tem pelo menos 100 mil fios de cabelo? Porém, estudos também dizem que todos os dias, aqueles que têm cabelo, eles perdem de 50 a 100 fios por dia. E a Bíblia diz que Deus é um Deus tão amoroso, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa aqui. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Porque Ele sabe quem você é. Porque Deus te desejou antes mesmo de você nascer. Deus conhece a tua história, Deus conhece a tua vida, Deus sabe quem você é. E assim mesmo, há um desejo intenso, contínuo no coração de Deus em se relacionar com você. Talvez você possa dizer: posso, mas eu, sim, você. Há um desejo no coração desse Deus em se relacionar contigo. Há um desejo no coração de Deus em caminhar contigo. Ele anseia, Ele deseja por você. Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 1, no capítulo 12, verso 2. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos que eram mudos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Pessoas que adoram ídolos mudos. Não falam, não veem, não fazem nada. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a diferença do nosso Deus. Ele está dizendo: não, mas o nosso Deus é um Deus que quer relacionar com você. O nosso Deus é um Deus que a alegria do coração dele é estar constantemente se relacionando contigo, constantemente estar contigo. Deus deseja se comunicar, Deus deseja se relacionar, Deus deseja estar contigo. Porém, lembre-se, aproxime-se de Deus. A iniciativa é minha, a iniciativa é tua. A iniciativa desse relacionamento precisa ser nossa. Deus sempre vai responder. Alguém que o busca, que o procura, alguém que se aproxima dele, ele sempre vai responder.
Nós precisamos, queridos, entender a forma certa como Deus fala. Há muitos anos atrás, eu vivi situações na minha vida que eu tinha alguns sentimentos, eu achava que aquilo era coisa da minha mente, e eu não valorizava aquilo. E depois que eu deixava passar, aquilo que eu estava sentindo acontecia. Eu comecei a entender a forma de Deus falar comigo, a forma de Deus se comunicar comigo. E eu comecei, queridos, a valorizar isso. Eu comecei a entender, Senhor, quando eu tenho algum sentimento, eu sei que é o Senhor falando comigo. Eu sei que o Senhor está se movendo e falando comigo de alguma forma. Deus, Ele se comunica com a sua igreja. E algo que nós precisamos fazer é aprender a ouvir a voz do Senhor, é saber como Ele fala, como Ele quer se relacionar, como Ele quer falar comigo, como Ele quer falar com você. Lembra de Moisés? Um dia Moisés estava no deserto, estava com o rebanho do seu sogro, as ovelhas do seu sogro. E de repente um arbusto começa a pegar fogo e não se consumia. Não tinha voz, não tinha nada. Era uma forma de Deus falar com Moisés. E olha que interessante, Moisés estava simplesmente trabalhando, ele estava simplesmente apacentando aqueles rebanhos. Mas aquele era o momento que Deus queria falar com Moisés. Talvez, queridos, se fosse uma outra pessoa, falaria assim: olha, Senhor, fala comigo mais tarde, porque agora eu estou trabalhando, tá? Fala comigo mais tarde, porque agora eu estou muito ocupado. Eu me lembro, queridos, quando Deus me deu a visão do Ministério Nova Dimensão, Deus falou comigo durante 4 horas seguidas. Estava eu e a Solange subindo do Guarujá para São Paulo, para Jundiaí. Nós íamos parar na casa da prima dela. E aí nós estávamos subindo e o Espírito Santo movendo, falando comigo. E a Solange, ela ia falar alguma coisa, eu falava para ela: por favor, não fala agora, eu não posso conversar agora. E quando eu cheguei em Jundiaí correndo, eu pedi papel e caneta e eu comecei a escrever tudo aquilo que o Senhor tinha para nós. Durante 4 horas. O Senhor às vezes fala no momento que nós estamos trabalhando, estamos ocupados. Moisés estava cuidando daquelas ovelhas. Talvez um momento de distração, aquelas ovelhas poderiam se perder. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 3, verso 3, Moisés dizendo: agora eu vou dar meia volta e vou ver. Moisés, ele não foi guardar as ovelhas para depois voltar, não. Moisés simplesmente, ele deixa as ovelhas e ele se virou, ele deu meia volta e ele foi para aquele arbusto. E olha que interessante, quando você olha o próximo versículo, você vai ver no verso 4: então o Senhor viu que Moisés se virou e Deus o chamou. Irmão, você consegue entender? Aquele arbusto pegando fogo era Deus chamando a atenção de Moisés. Mas quando Moisés resolveu se virar e voltar para aquele lugar, a Bíblia diz que Deus o chamou, Deus falou com ele. Meu irmão, Deus quer se relacionar contigo, mas Deus está esperando você se virar. Deus está esperando uma reação. Deus está esperando você fazer alguma coisa, para que Ele possa falar, para que Ele possa mudar a sua vida, para que Ele possa se revelar o que está no coração dele. A Bíblia fala que Samuel, quando criança, ele estava dormindo lá na casa do sacerdote Eli. E de madrugada ele ouve uma voz o chamando: Eli, Samuel, Samuel. E ele levanta, corre até Eli: o Senhor me chamou. E ele fala: não, eu não te chamei, volta a dormir. E ele voltou a dormir. E de repente ele estava dormindo novamente: Samuel, Samuel. Ele levanta de novo, corre até Eli: o Senhor me chamou.
4 vezes. 4 vezes. Quando foi na última vez, ele entendeu: Samuel, Deus quer falar contigo. Não sou eu que estou te chamando, é Deus. Irmãos, nós precisamos começar a reconhecer a voz do Senhor. Talvez você fale assim: por que Deus não revelou logo para Samuel na segunda vez? Samuel, sou eu, Senhor. Porque Deus quer que eu e você possamos conhecer a voz dEle, possamos conhecer o jeito que Ele fala. Irmãos, esse é o segredo. Deus quer gerar em nós uma intimidade tão grande, tão profunda, que quando você começar a andar e você estiver trabalhando ou fazendo alguma coisa, quando o Espírito falar contigo, você vai saber que é o Espírito. Ele quer falar contigo. Porém, queridos, entenda, Deus fala com Moisés quando ele se vira, quando ele volta para o encontro. Talvez Deus está te chamando. Talvez Deus está chamando pelo teu nome, e você está achando que é outra coisa. É voz da sua mente, é voz da sua emoção, é porque você está sonhando. Não, Deus quer falar contigo, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que relaciona com a sua igreja. Deus é um Deus que relaciona com o seu povo. Sabe uma coisa que eu descobri nesses 33 anos de casamento? Nós podemos estar no meio de uma multidão. A forma da Solange olhar para mim, eu sei o que ela quer dizer. O início não era assim. Mas sabe por que eu sei? Porque nós nos relacionamos há 33 anos. Deus quer gerar em nós uma intimidade tão profunda, um relacionamento tão profundo, que Deus quer que você comece a ouvir a voz dEle, você seja sensível àquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Mas entenda uma coisa: Deus nesses dias, queridos, vai mover este lugar de uma forma tão sobrenatural. Durante essa série, Deus vai falar contigo de uma forma tão poderosa, que a sua vida vai ser transformada, e você vai começar a buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Você vai começar a entender quando Deus está falando contigo, quando é Deus falando contigo, e você vai começar a se relacionar com Ele de uma forma poderosa. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos começar a desejar mais do Senhor, a querer mais o Senhor. A Bíblia diz que em certo momento os discípulos de Jesus vai para o meio das águas, pega o barco e vai para o meio do rio, do mar, e Jesus vai orar. Em um determinado momento Jesus vem andando sobre as águas. E quando Jesus vem andando sobre as águas, olha o que Marcos capítulo 6 verso 48 diz: ele foi até eles andando sobre as águas, e ele quase passou por eles. Se você pegar na versão internacional, diz: e ele estava a ponto de passar por eles. Mas quando os discípulos eles começam a gritar: Jesus! A Bíblia diz que Jesus se vira para eles, e Jesus então, ele entra naquele barco. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Diga orai, diga mais forte: orai sem cessar. Irmãos, entenda uma coisa: há um anseio no coração de Deus em se relacionar com a tua igreja, em se relacionar com os filhos, em se relacionar com o seu povo. Há um desejo no coração de Deus, há um anseio no coração de Deus. E quando a Bíblia diz orar sem cessar, algo que eu preciso entender, que oração não é um monólogo, oração é um diálogo. E quando eu começo a orar, e quando eu começo a falar com Deus, e sem cessar é em todo o tempo. É você dirigindo o seu carro, é você lavando roupa, é você trabalhando, é você passando roupa, é você caminhando, é você na academia. Sabe o que Deus quer? Ele quer falar contigo o tempo todo, toda hora. Ele quer se comunicar contigo. Esta oração, orar sem cessar, não é que Deus quer que você fique falando, não.
Mas Ele quer que você fale, Ele quer ouvir, Ele quer falar contigo, Ele quer ter um diálogo contigo, Ele quer caminhar contigo, Ele quer se relacionar contigo sem cessar, em todo tempo, todo momento. Este é o desejo do coração do Senhor. Existem, queridos, existe um desejo no coração do Pai, e nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. O Senhor uma vez chega para Miriam e também chega para Arão e fala assim: olha, com os meus profetas eu tenho um jeito de falar, mas com meu servo Moisés eu falo de forma diferente. Relacionamento, intimidade. Irmãos, eu quero que você saia daqui com um desejo imenso de entrar no seu quarto e relacionar com o Pai. Eu quero que você saia daqui com um desejo imenso de gerar horas de oração. Que você saia daqui com um desejo imenso de se relacionar com o Senhor, porque Ele está à tua espera. Ele está desejoso para se relacionar contigo. Então eu quero que isso queime dentro de você. Eu quero que você tenha fome pela presença de Deus, um desejo intenso em se relacionar com Ele, em ouvi-lo, em falar, em tocá-lo. Que você comece, meu irmão, a um relacionamento pessoal, íntimo com o amado das nossas almas. A Bíblia conta a história de Adão e Eva. Quando eles pecam, Deus não chega ali para condená-los, mas Deus chega naquele jardim para se relacionar com Adão. E Deus pergunta: Adão, onde você está? Onde você está? E Deus percebe que algo havia quebrado a comunhão, o relacionamento com Adão e Deus. Mas Deus não entra naquele jardim, queridos, para condenar. Ele chega e pergunta: Adão, onde você está, Adão? Onde você está? Deus, Ele tem o desejo, querido, intenso de relacionar com os seus filhos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Enoque. Adão teve um tataraneto chamado Enoque. Interessante, queridos, que quando você começa a ler a história dos judeus, a Bíblia fala que Adão e Eva, depois que saíram do jardim, eles tiveram uma tristeza profunda, uma depressão profunda, que eles ficavam numa caverna. Eu tenho uma teoria. A Bíblia fala que Enoque é a 7ª geração depois de Adão. Olha o que a Bíblia relata sobre Enoque aqui em Gênesis capítulo 5. Enoque andou com Deus por 300 anos, gerou filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 dias. E Enoque caminhou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha teoria contigo. A Bíblia fala que Enoque, então, ele caminha com Deus durante 300 anos. Mas eu acredito, queridos, que quando Enoque tinha 65 anos, Adão tinha 322 anos. Quando Enoque nasceu, quando Enoque nasce, a Bíblia fala que o seu tataravô, e aí se pergunta: mas apóstolo, pode alguém conhecer o seu Depende, se você conseguir viver 900 anos, meu irmão, você vai conhecer os seus tataranetos. Então a Bíblia fala que Adão, ele viveu 930 anos. Quando ele tinha 622 anos,
nasce então Enoque. Enoque era um menino diferente de todos eles. E Enoque, ele era adolescente com 65 anos. Adolescente. Para uma geração que vive mais de 800, o que é 60? É um menininho. Com 65 anos, desperta nele um desejo de conhecer o Senhor. E ele começa a imaginar como será que é andar com Deus. E aí ele lembra que o seu tataravô era Adão, e Adão viveu no jardim. E despertou no coração daquele menino o desejo de conversar com Adão. Eu quero saber como que é andar com o Senhor em toda a sua glória. Eu quero saber como que é caminhar com o Senhor. E aí ele fala para a família: olha, eu acho que eu vou procurar o meu tataravô para compartilhar um pouquinho a história dele. Aí a família olha para ele e fala assim: Enoque, não faça isso. Menino, não mexa nisso. Se tem uma coisa que deixa o seu tataravô triste, é lembrar do tempo do Éden. Mas aquele menino tinha um desejo, era tão ávido, tinha um desejo tão imenso em conhecer mais de Deus, que ele arrisca. Ele vai até o seu avô, seu tataravô, e chega e fala assim: Adão, eu tenho uma curiosidade muito grande. Como que era andar com o Senhor? Como que era andar com o Senhor em toda a sua glória? A história dos judeus fala que a tristeza do coração de Adão, queridos, era tão grande porque Adão tinha tudo, e Adão desprezou a presença de Deus. Adão conheceu Deus, ele andou com Deus, mas ele desprezou, ele trocou tudo aquilo. E quando ele perde tudo, aquilo gera nele uma tristeza profunda. E quando Enoque pergunta para ele como era, a minha teoria diz que Adão naquele momento abaixa a cabeça, começa a chorar, olha para Enoque e fala: meu neto, era bom demais, era bom demais. Como Deus é grandioso, com todo o seu poder e sabedoria, Ele criou todas as coisas. Enoque, você sabia que ele foi aquele que criou as estrelas e colocou as estrelas do céu com o seu próprio dedo? Você sabia que ele deu o nome a cada estrela? Você sabia que ele é tão grandioso, tão poderoso, era tão bom? Ele criou o mar, e ele fez uma limitação nas águas para que as águas não ultrapassassem a sua margem. Enoque, eu e ele, nós colocamos o nome em todos os animais da terra. E olha que ele deu risada quando eu olhei para aquele grande animal e eu disse: você vai se chamar hipopótamo. E Deus riu. Nós brincávamos, era muito bom. Eu creio, queridos, que aquilo gerou no coração de Enoque um desejo tão intenso. Os seus olhos brilhavam e ele olhava para o Senhor e dizia: eu quero andar com esse Deus. Eu quero ser íntimo desse Deus. Eu quero conhecer a grandeza desse Deus. E a Bíblia diz, queridos, que a partir daquele momento, Enoque, durante 300 anos, ele anda com Deus. Mas Enoque, ele foi tão intenso, Enoque foi tão profundo,
quando ele completa 365 anos, ainda um garoto, a Bíblia diz que Deus olha para ele, e Deus gosta tanto da atitude daquele menino, que Deus resolve tomar Enoque para ele, porque a Bíblia diz que Enoque, ele não experimentou a morte. Queridos, quando eu começo a olhar para a história de um homem como Enoque, por que será que nós nos contentamos com tão pouco? Por que será que nós nos contentamos em caminhar tão distante do Criador? Mas quando Enoque ele fala, eu quero, eu desejo, e ele busca o Senhor de todo o coração, Deus se alegra tanto, que Deus fala, venha Enoque, venha. A Bíblia diz que Noé, assim como Enoque, também andou com Deus. Mas é interessante, queridos, porque Noé, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que a Bíblia fala que Deus revela a Noé tudo aquilo que estava no coração dele. Deus revela o seu segredo para aqueles que andam com ele, para aqueles que têm intimidade com ele. E a Bíblia diz que Deus então revela para Noé sobre o dilúvio. Ninguém sabia, mas Deus revela alguém que o busca com intimidade de coração, que tem o desejo, que se prostra, que clama e que diz, Senhor, eu quero. A Bíblia diz que Abraão andou com Deus. O Senhor olha para Abraão e fala, Abraão, ande na minha presença. E sabe que Deus está falando aqui nessa noite, que Ele tem um desejo imenso para que eu e você possamos andar com Ele. Eu e você possamos andar com Ele. Assim como Enoque andou, assim como Noé andou, assim como Abraão andou, assim como grandes homens e mulheres têm andado, o desejo de Deus é que nós também possamos andar com Ele. O desejo de Deus é que nós possamos nos relacionar com Ele. O desejo de Deus é que nós possamos buscá-lo. A Bíblia fala que Moisés, quando ele vai libertar o povo, a primeira coisa é levar o povo para o deserto, é levar o povo para o Monte Sinai. Mas sabe por que isso? Porque Deus já havia conversado com Moisés e Deus disse, eu quero me relacionar com esse povo, então você vai tirá-los da onde eles estão, e eu quero que eles venham se relacionar comigo. Meu irmão, Deus te tirou da onde você estava para se relacionar contigo. Deus te tirou do lamaçal do pecado, Deus te tirou da podridão deste mundo para que você pudesse se relacionar com Ele. Êxodo capítulo 19, verso 4. Olha o que o Senhor fala. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? Como os transportei sobre as asas das águias, eu os trouxe para junto de mim. O desejo de Deus é que nós possamos nos aproximar dEle. O desejo de Deus é que nós possamos estar com Ele. O desejo de Deus é que você possa estar na presença dEle. Moisés, ele fala para os filhos de Israel, aqui em Êxodo 34, 14, pois Ele é um Deus zeloso do seu relacionamento com vocês. Sabe o que Moisés estava falando? Deus, Ele zela pelo relacionamento com os seus filhos. Deus zela, Deus deseja intensamente se relacionar com seus filhos. Em Malaquias capítulo 1, verso 2, Deus fala através dos seus profetas, eu amei vocês. E é interessante, queridos, que quando Deus fala através do profeta aqui em Malaquias,
é que o povo, na sua ignorância, eles estavam dizendo: mas como o Senhor nos amou? Como o Senhor nos amou? Eles não reconheciam o amor de Deus, eles não receberam aquilo que Deus queria para eles. Eles entenderam como julgamento, eles entenderam como um Deus severo, como um Deus cruel. Mas não, Deus o amou, Deus o amou, Deus nos ama. Às vezes nós passamos por tantas lutas e a gente olha para Deus e fala: Deus, o Senhor não me ama. E quando nós fazemos isso, nós estamos reproduzindo o que Israel fez. Continuamos a olhar para um Deus, não um Deus de relacionamento, mas um Deus que julga. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar. Diga: buscar e salvar. Diga mais forte: buscar e salvar os que estão perdidos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Eu vim não apenas salvar, mas eu vim procurar, eu vim relacionar, eu vim procurar, eu vim buscar, mas eu vim também salvar aqueles que estão perdidos. Meu irmão, Deus quer relacionar contigo. Sabe por que Ele te salvou? Porque Ele quer se relacionar contigo. Sabe por que Ele te tirou da onde você estava? Porque o desejo dEle é se relacionar com você. Diga: obrigado, Senhor. Mesmo antes de você nascer, Deus sonhava contigo. Ele te conhecia. Ele já tinha um anseio por você. Uma coisa, queridos, que nós precisamos começar a entender: tudo na vida tem o seu valor atrelado. Imagina uma camisa da seleção brasileira original, custa 400, 450 reais. Mas se o Neymar for lá e der um autógrafo nessa camiseta, nessa camisa, você vai encontrar pessoas que pagam 10 mil reais, 50 mil reais. Não apenas pela camiseta, mas porque tem pessoas que valorizam aquele que assinou. Há pouco tempo, lá nos Estados Unidos, um cartão estava sendo vendido por 2 bilhões de dólares, porque ele foi autografado por uma pessoa muito conhecida, e todos queriam esse cartão. Tudo está atrelado o valor está atrelado àquele que tem o desejo de comprar. Quando eu penso nisso, queridos, eu começo a entender algumas coisas sobre você. Qual é o valor que você tem? Quero que o Ministério de Louvor venha à frente. Qual é o teu valor? Qual é o valor que você dá por outras pessoas? Lucas capítulo 16, verso 15, Jesus faz uma afirmação: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque para Deus, sabe o que é mais precioso neste mundo? Você. Para Deus, o que é mais precioso neste mundo é você, meu irmão. Tem pessoas que falam: não, o que é mais precioso é o dinheiro, é mansões, é joias. Não, o que é mais precioso neste mundo para Deus é você. Você tem um valor, queridos, imenso. Por isso que Jesus aqui ele está falando: aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Mateus 16, 26. Porque de que adianta ao homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma? Às vezes, queridos, nós estamos correndo atrás de construir, de comprar, de adquirir, de ter tantas coisas. Mas o Senhor está dizendo: o que adianta você ganhar tanto dinheiro, você construir tantas coisas e perder o que é mais precioso, que é a sua alma? Sabe o que o Senhor ele está mostrando aqui?
Aqui ele está mostrando que o valor que nós muitas vezes damos neste mundo e achamos que é um bom negócio, para o Senhor é um péssimo negócio, porque para Ele o que é mais precioso é você, a sua vida. Agora, queridos, entenda uma coisa: isso mostra que você vale muito para Deus. Dá um cutucão no teu irmão e fala: você está entendendo, meu irmão? Você vale muito para Deus. Você vale muito mais do que joias, mansões, dinheiro. Nós precisamos entender qual é o valor, qual é o nosso valor. E quando nós vamos para o texto mais conhecido da Bíblia, nós começamos a entender. João 3,16: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus por mim e por você foi tão grande que Ele deu como pagamento Jesus. Agora, olha aqui para mim. Você sabia que você não vale menos do que Jesus? Quem daria algo de maior valor para comprar algo de menor valor? Quem trocaria algo mais precioso por algo que não tivesse valor? Isso quer dizer, queridos, que você não vale nem mesmo meio centavo. Você vale, a diferença entre você e Jesus não é nem meio centavo. Você tem o mesmo valor que Jesus. Talvez você fale assim: apóstolo, agora você pegou fundo. Como que eu tenho o mesmo valor que Jesus? E Jesus confirma isso. João 17:23: então o mundo vai saber que você me mandou e vai entender que você, o Pai eterno, que você ama, que você o ama tanto quanto você ama. Sabe o que Jesus está dizendo? O mundo vai entender que o valor que eles têm é o mesmo valor que eu tenho. Irmãos, quando nós paramos para entender isso, o valor que nós temos para Jesus, isso é poderoso. Talvez para pessoas aqui no mundo você não vale nada. Talvez você já ouviu de muitas pessoas: você não tem valor, você não presta, você não vale nada. Mas eu quero dizer, meu irmão, é uma mentira. É a maior mentira do diabo. Você é valioso, você é precioso aos olhos do Senhor. E Jesus aqui está dizendo: você tem o mesmo valor que Ele também tem. O Senhor te ama, e é por isso que Deus entrega Jesus para te resgatar, para trazer você de volta como filho. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Deus comprou vocês por um alto preço. Meu irmão, entenda: não existe um bem mais precioso que o Senhor pudesse dar por você. Ele entrega Jesus. Você tem valor. E é por isso, queridos, que nós precisamos nos relacionar com Ele. Quando eu começo a entender as verdades, porque eu não me aproximo desse Deus que me deseja tanto, que me deseja tanto. De vez em quando, querido, eu vejo pessoas correndo atrás de pessoas que não lhe dão valor. Eu vejo pessoas suplicando por amor de pessoas que não te valorizam. Eu vejo pessoas se humilhando para pessoas que não sabem, não reconhecem o teu valor. E tem muitos chorando, depressivo, amargurado, querendo tirar a sua própria vida, porque a pessoa que ele ama está desprezando. Sendo que nós temos um Deus, o Deus poderoso, o Criador do universo,
aquele que reina, aquele que tem na palma das mãos todas as coisas. Ele continua com as mãos estendidas, ele continua dizendo: vem, vem, eu te quero, eu quero você, eu anseio por você, eu quero ter comunhão com você, eu quero conversar com você, eu desejo você. Por que nós não reagimos a esse desejo do coração de um Deus tão apaixonado? Irmãos, você precisa sair daqui com um desejo intenso. Eu quero me relacionar contigo, eu te desejo. Você vai começar a sentir a presença dele, porque quando Moisés se virou para o Senhor o chamou. Quando nós entramos no quarto e nós falamos: Senhor, agora sou eu e você, eu quero te ouvir, eu quero falar contigo. Você vai sentir a presença do Espírito, você vai sentir o ambiente mudando, porque é o Deus que te deseja. Enoque foi ávido, desafiou os seus parentes, porque ele tinha um desejo: eu quero saber como é andar com Deus. Mas ele não apenas soube, ele andou com Deus de uma forma tão íntima que Deus o tomou para si. Sabe o que Deus quer? Deus quer filhos que se relacionam com Ele. Deus quer filhos que o desejam. Deus quer filhos que o buscam. Deus quer filhos que rasgam o coração. Deus quer filhos que têm fome e sede por Ele. E nesses dias você vai entender que tudo isso, meu relacionamento com Ele, não depende dele. O meu relacionamento com Ele depende de mim. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Fica de pé. E eu quero que você comece a orar agora. Eu quero que você comece a falar com o Senhor agora. Eu quero que você comece a ser envolvido pela presença do Senhor agora. Eu quero que você comece a ser tomado por essa presença poderosa. Comece a ser envolvido, comece a ser tocado. O Espírito Santo, Ele está movendo este lugar. Comece a falar com Ele: Senhor, eu desejo, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu anseio, Senhor, eu te quero. Comece a falar com o Senhor. Comece a rasgar o teu coração diante do Senhor. Comece a falar: Senhor, eu quero mudar o meu nível de intimidade contigo. Eu te quero, eu te desejo, eu quero muito mais de ti. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar: Senhor, eu quero.